prazer voltar a falar com você, trazer uma meditação, uma reflexão cristocêntrica para o seu coração. Nós estamos trazendo algumas palestras rápidas, objetivas sobre a família. Hoje eu quero falar para você sobre enfrentando os conflitos na família, que é um assunto muito atual, muito presente, e quero que você reflita um pouquinho comigo. Tem um texto em Romanos, capítulo 12, versículo 18, que diz assim: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. E eu quero falar para você sobre ter paz na família. Na verdade, assim, nós vivemos um tempo de muitos conflitos por todos os lados, e não é menos conflito, guerras incríveis, terríveis dentro da família. Isso é histórico, desde quando pecou, começou a guerra lá com Caim e Abel, Esaú e Jacó, dois irmãos que um queria matar o outro. E aí nós vamos ver conflitos profundos. Esaú e Jacó passaram 20 anos de mal, um não falava com o outro, até que se reconciliaram. Então, existem conflitos que se instalam nas relações familiares, entre marido e mulher, às vezes por coisas muito pequenas, às vezes por coisas simples. Começa uma contenda e ninguém sabe onde vai parar. Pode até saber quando começou, mas quando parar é muito difícil. Então, eu quero chamar a sua atenção hoje para analisar com você por que as pessoas têm tantos conflitos na relação familiar. E como encontrar uma resposta? Eu quero que você pense comigo sim. Primeira razão é quem somos nós, nossa história, nossa natureza, nosso temperamento. Cada pessoa tem uma história de vida, cada pessoa tem um temperamento, cada pessoa tem uma maneira de ser, cada pessoa tem uma educação, tem uma natureza, tem uma forma de existir. E vai para um casamento com outra pessoa que tem sua forma própria de ser, seu temperamento próprio, e aí a primeira causa para os conflitos. Outra coisa interessante é as diferenças que se soma a essa aqui, as diferenças individuais. A mulher é muito diferente do homem, o homem é muito diferente da mulher, filho diferente do pai, todo mundo na casa é diferente, tem temperamentos diferentes, ninguém é igual a ninguém. Aliás, Deus nos fez únicos. E nós devíamos adorá-lo porque nós não somos igual a ninguém. Mas isso também gera conflitos porque nós não nos esforçamos para entender o outro, para compreender o outro como o outro é. Outra razão incrível na nossa família é que nós formamos famílias, nossos jovens formam famílias, sem nenhum preparo espiritual e emocional para o casamento. Aqui na nossa igreja em Salvador, nós temos um curso de noivos que já treinamos mais de 4.000 noivos nesses últimos 18 anos que eu estou aqui nessa cidade. Temos treinado, claro que melhorou muito o número de divórcios, caiu muito entre crentes. Temos muitas estatísticas positivas em relação a esse trabalho que nós fizemos com quase 4.000 casais em 18 anos, treinados para o casamento. Mas isso não é suficiente. As pessoas não estão preparadas para casar, a verdade é essa, porque os pais não ensinam, a escola não ensina, ninguém está ensinando o filho a casar e ser um marido, a ser um pai. Ser um marido, ser uma esposa, ser uma mãe, ser um pai, tudo isso requer muito conhecimento e muita sabedoria, muita inteligência para saber conviver com o outro. 1 ano, 10 anos, 20 anos, 50 anos. Compreender o outro. Compreender uma criança de 1 ano e uma criança de 5 anos, as diferenças nas faixas etárias, no desenvolvimento humano, como é diferente uma criança para ela mesma daqui 2, 3 anos. Como é diferente um irmão para o outro, como é diferente uma mulher para um homem. Então, as diferenças são profundas. E a inteligência e a sabedoria que nos dá é para isso, para a gente conseguir conviver com os diferentes. É a unidade na diversidade, ou a unidade na diversidade. Nós somos diversos, mas nos amamos. O amor nos ensina a vencer essas diferenças que temos na diversidade, que se torna muitas vezes a diversidade. Então, aí vem outras causas, além do despreparo, que é uma coisa que as pessoas não treinam para casar, não estudam um livro, não lê a Bíblia, não se preparam na oração, não se preparam em conhecer melhor o outro, não se preparam em lidar com o aprendizado, não compram um livro sobre crianças, as faixas etárias do desenvolvimento de uma criança. Os pais que vão ter pais, você que vai ser pai, precisa conhecer isso.
E aí tem um choque de gerações tremendo entre você, que tem um filho adolescente, vive brigando com o seu filho, você vive brigando com a sua filha, você não para ouvir. Então, isso é uma questão muito séria. Outra questão é que nós não resolvemos nossas pequenas contendas, e elas se tornam grandes contendas. Se você está percebendo que não está conseguindo ensinar seu filho corretamente, vai estudar, vai ler, procura informação. Mas as pequenas contendas que você tem com seu filho desde criança, com sua mulher, com seu marido, elas vão crescer. Ou você resolve, o apóstolo já disse, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, deve-se resolver a questão da ira no mesmo dia, e as questões que não se resolvem de uma palavra dita incorretamente, de uma colocação errada, de uma violência, de uma traição, qualquer coisa. Se você não corrige isso rapidamente, isso pode se tornar um problema insolúvel, pode se tornar uma contenda que pode durar décadas, pode se tornar um ressentimento que vai muito longe, porque não houve a resolução daquele problema quando ele surgiu, não tomou pela raiz. Então, muitas pessoas vivem em conflito contínuo porque não resolveram as pequenas questões, não resolveram as questiúnculas da vida 2, não resolveram as primeiras questões com o seu filho ainda pequeno, deixou ele crescer para depois educar, aí vai passando do tempo. Não perca a oportunidade de reconciliar, de reaver. Muitos problemas existem por falta de perdão. Não se resolve também por falta de perdão. E os conflitos crescem por causa das circunstâncias da vida. Falta de dinheiro, desemprego, um adoece. Esses problemas que você não estava com expectativas para eles acabam adoecendo você. E por que não dizer? As expectativas também falham muito, os mitos caem. Por isso tem muitas pessoas em crise, porque tinha muita expectativa do casamento. E as expectativas caíram, falharam. Não é mais aquele sonho dourado que você tinha antes de casar. Mas isso faz parte da vida, da existência humana. Os sonhos passam, mas a realidade fica. E a realidade deve ser boa. Viver 20, 30, 40 anos com uma pessoa deve ser fantástico, maravilhoso, porque nós envelhecemos juntos. Eu tenho 34 anos de casado, maravilha. Eu tenho a felicidade de estar alegre, abençoado, casado há 34 anos. Então, é importante demais que a gente faça da nossa vida algo bom, algo maravilhoso. E você sabe, quando nós não resolvemos nossos conflitos, nós adoecemos. Está provado cientificamente que as pessoas infelizes adoecem mais e recuperam com mais dificuldade. As pessoas que são vítimas da violência e da contenda, elas diminuem sua imunidade, elas ficam abertas a mais doenças, como a gripe, por exemplo. Diminui o seu grau de imunidade, sua proteção orgânica diminui. A briga, a violência entristece. As pessoas dizem as estatísticas que uma mulher, por exemplo, vai 4 ou 5 vezes mais ao psiquiatra quando ela vive num lar conflitante. As outras também nunca vão ao psiquiatra porque não precisam. Então, um lar conflitante adoece a pessoa emocionalmente e adoece fisicamente, porque existem as doenças psicossomáticas que são fruto de angústia profunda, do estresse profundo, a pessoa vai adoecendo. Muitos casamentos, e tem uma estatística até interessante, que eu pesquisei há pouco tempo, que o casamento é a 4ª razão, a 4ª causa para a depressão. Gente que foi infeliz, está sendo infeliz no casamento, tem a chance de ficar deprimido. Principalmente as mulheres são mais... A mulher fica deprimida 2 vezes mais do que o homem. Então é preciso ter esses cuidados, senão você vai ficar deprimido, triste. Tem um problema, resolva. E você pergunta, mas pastor, eu faço como? Eu quero compartilhar coisa muito simples hoje com você. Se você está vivendo um conflito, uma crise familiar, uma guerra na sua família, primeira coisa, reconheça que alguma coisa está errada. Reconheça que alguma coisa não está funcionando bem. Segundo, reconheça a sua participação nesse problema. Não se exclua dizendo isso, não é comigo. Isso é de meu filho, da minha esposa. Você é parte do problema. Mulher é parte do problema quando seu marido está em crise. Ou tem pouco a ver, mas nada a ver ninguém. Nós somos um conjunto, a família é uma célula. Quando alguém adoece, os outros também ficam com problema.
Então é preciso entender que numa crise ou num conflito profundo, todo mundo está envolvido. E é preciso que você reconheça a sua parte neste conflito. Depois de reconhecer a sua parte nesse conflito, você vai sentar com as pessoas envolvidas no conflito, marido, mulher ou filho juntos, e vamos pôr à mesa todas as nossas questões, avaliar todas as nossas questões, buscar solução para as nossas questões, nossos conflitos, aquilo que está nos incomodando, que está adoecendo a gente, prejudicando nosso casamento, prejudicando nosso lar. Vamos colocar à mesa aquilo que está destruindo nossos princípios, nossa fé, nossa alegria, nosso amor. E depois você faz o quê? Tem um processo de reconciliação. Você pede perdão, você perdoa, você se abraça, você chora, você ora, você busca o Senhor, você clama e você se coloca diante do Senhor e o Senhor te dá a vitória. É fundamental que você busque processo de reconciliação. É fundamental que hajam recomeços na nossa relação pai e filho, filho e pai, marido e mulher. Às vezes nós destruímos tudo. Mas, enquanto você está vivo, tem esperança de recomeçar, de perdoar, se reconciliar, se quebrantar, chorar, orar, buscar o Senhor, buscar a sua face e depois se reconciliar. O processo de reconciliação é um milagre de Deus na nossa vida. E depois da reconciliação vem o recomeço. Quando você se reconcilia, quando você perdoa, quando você pede perdão, quando você fala a verdade, não viva mentindo, fale a verdade, o que aconteceu, peça perdão, e vai acontecer o quê? Algo novo de Deus virá sobre o teu casamento, sobre o teu relacionamento, sobre o teu filho, sobre o seu filho adolescente, sobre a sua filha. Sente com seu filho e converse, peça perdão ao seu filho quando você errou com ele, peça perdão à sua filha, peça perdão à sua mulher, ao seu marido, ao seu pai. Filhos precisam pedir perdão ao pai. A Bíblia diz que o Senhor diz assim, que o Senhor, quando Ele vier, Ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. É o último texto de Malaquias. Que o Senhor vai converter o coração dos filhos aos pais. É isso que eu desejo agora, enquanto estou falando aqui, que o Senhor faça um milagre de converter o coração dos filhos aos pais e que você sinta isso na sua vida. Que você abrace sua mulher, chore, brinque, sorria, perdoe, comece tudo de novo, comece a namorar de novo, comece a amar de novo. O amor precisa ser restaurado, renovado, refeito. É preciso que haja um recomeço profundo em muitas famílias, na maioria das famílias precisa ter um recomeço entre marido e mulher, um recomeço de amor, de carinho, de perdão, de reconhecimento, de valorização do outro, de olho no olho, de dizer eu te amo, de dizer me perdoe. Isso é milagre de Deus, deixa Deus fazer o milagre na tua vida, no teu casamento, no teu relacionamento. E tem uma coisa, quando os casais se reconciliam, quando os casais recomeçam, Deus começa a fazer milagre na área da saúde, na área financeira, tudo muda na sua vida quando há um processo de reconciliação. E é isso que eu quero deixar esta palavra hoje para cada família, cada irmão, cada irmã, cada filho, cada pai. Perdão, peça perdão, se reconcilie, recomece e deixe a Deus fazer um milagre tremendo na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você. Que você seja renovado, restaurado, abençoado, guardado, protegido, que tua família seja uma bênção nas mãos de Deus. Deus esteja contigo. Um grande abraço.